A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Deus. Deus de bondade, Deus de misericórdia, aquele que é poderoso para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. A Bíblia diz que o Senhor não é um homem para que minta. O homem é mentiroso, mas o Senhor é fiel nas tuas promessas. Te amamos, Jesus. Se faça presente neste lugar, Senhor. Senhor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de infinita amor. Te amamos, Senhor, te amamos. Te amamos, Jesus. Deus lindo, Deus forte, Deus todo-poderoso. Só o Senhor é Deus. A tua força nos mantém de pé, Senhor Jesus. A tua alegria é a nossa força. Amém? Voto de Ana, 14º dia, pela glória do nome do Senhor. Assim como Ana não podia gerar e gerou, dai-me um útero frutífero, Senhor. Dai-me um útero espiritual, que gere filhos para o teu reino. Que gere filhos para o teu reino. Soldados de Cristo, que marche para Jerusalém. Senhor Deus, dai-nos um coração, Senhor Jesus, sedentos, Pai, para pregar a tua palavra, para ganhar, Senhor Jesus, ganhar almas para ti. Louvado seja o teu nome. Deus lindo, Deus forte, Deus todo-poderoso, só o Senhor é Deus. Nos enche de ti, Senhor Jesus, nos enche de ti. Te amamos, Senhor. Sabemos que tudo para a gente poder conseguir do mundo espiritual é pela fé. Tudo que vai nos acontecer, tudo que já está nos nossos projetos diante de Deus, já está liberado. Só precisamos de fé. Às vezes colocamos muita coisa nos nossos pensamentos, mas não colocamos no altar do Senhor. Somos tão mal acostumados que muitas vezes queremos que Deus responda a oração que ainda não fizemos. Às vezes queremos que Deus escuta os nossos pensamentos e resolva os nossos problemas. Mas a gente não busca ter uma comunhão com Deus. A gente não busca falar para Ele da nossa necessidade. Ah, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe, sim. Claro que Deus sabe de todas as coisas. Mas Ele quer ouvir da sua boca, terra. Ele quer te ver clamando. Ele quer te ver dependente dEle. Colocar seu rosto em terra e te adorar. Ah, mas eu estou tão fraquinho, eu não consigo orar. Não vai valer essa, não. Porque uma criança fraquinha de joelho, uma mulher frágil, fraquinha de joelho, clamando ao Senhor, é mais forte do que legiões de demônio. Porque o Senhor é Deus e aquilo que Deus determinar, nada, 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 nada pode mudar. Porque Ele está acima de todas as coisas. Então, devemos ser mais dependentes e devemos ser mais disposto a ter um relacionamento sério com o Senhor. Não só um freste, sabe? Um eu te amo, Jesus, e quando é amanhã tá na roda de escarnecedor. Eu te amo, Jesus, mas as músicas que você escolhe escutar, o Senhor jamais escutaria. Você tem coragem de convidar Jesus para sentar do seu lado e você dividir o fone de ouvido que você ouve? Tem gente que ouve uns louvor que assusta a gente. Tá achando que é louvor, não é louvor não, é só uma música gospel. Tem uma diferença muito grande do que louva ao Senhor, louvar, glorificar o nome do Senhor. Uns louvores que tá para mais o contrário de louvor, sabe? Exaltado é
aquele que vigiar, porque ele não traz contenda com o mundo espiritual. Vigia no que você ouve, vigia no que você fala, vigia onde você vai, vigia o que seu coração anda tramando. Porque o coração do homem é orgulhoso, avarento, mentiroso. Temos que nos deixar de viver em roda de escarnecedores que nos incentiva a ser uma pessoa pior. Devemos buscar companhia que nos incentiva a ser uma pessoa melhor. Ah, mas como é que eu descubro se a pessoa é meu amigo? Quando a pessoa só te faz convite para te ferrar. Essa pessoa é seu inimigo. Essa pessoa fala que gosta de você, mas ela quer te ver no pior lugar. Seu amigo é aquele que tira você da lama, que tira você da depressão, que te chama para ter um relacionamento com Deus. É aquele que te leva para os bons caminhos. Jesus deixou um exemplo aqui em Marcos 11, o versículo 12, diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Frondosa estava a árvore, linda, chamou a atenção de longe. A árvore estava toda robusta, sem nenhum frutinho. Folhagem não agrada ao Senhor. Tenha raízes e luta para frutificar. Independente de como estão as suas folhas, porque vai ter época que o vento vai levar. A tempestade vai cair e o vento vai levar as tuas folhas, mas luta para permanecer frutificando. Permaneça firme, raiz na rocha, te dá força para frutificar. Marcos 11, no versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoou secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração perdi, crerdes que recebestes, e será assim convosco. E quando tiverdes orado, e se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, porque vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará da vossa ofensa. Quanta explicação neste texto! Quantas explicações! Porque aquela figueira foi amaldiçoada porque estava linda, maravilhosa, chamando a atenção e não tinha fruto algum. Se aquela figueira tivesse ao menos flor, se tivesse flores ali naquela figueira, ela não tinha sido amaldiçoada. Se tivesse frutos pequenininhos, não tinha sido amaldiçoada, mas ela não tinha nem rastro de fruto. Ela só tinha folhas. Se ela fosse uma figueira sem folhas algumas, não ia chamar tanta atenção. Mas se ela não tivesse nenhuma folha, porque o vento às vezes maltrata, machuca, arrebenta, mas tivesse lá os seus frutos, a história seria diferente, irmão. E você?
Você se encontra frondosa, linda, maravilhosa? Ou você está aí bem surrado? O vento tem te maltratado? Procura frutificar, porque alegrará o coração do Senhor, aquele que mesmo na turbulência frutifica. A história aqui seria muito diferente se aquela figueira não tivesse folhas alguma, mas tivesse fruto. Eu garanto para você que no dia seguinte ali ia estar frondosa, porque onde Jesus passa, tudo se renova, tudo ganha vida, ganha luz, ganha renovo. Mas para completar, me perdoa, gente, é o horário. Mas para completar, Jesus continua. Que aquele que pedir com fé, acontece. Tudo que pedir com fé acontece. Então, muitas das vezes, as nossas orações não são respondidas porque a gente já ora sem fé. A gente já ora quase por uma obrigação, mas não crê mais no milagre. Embora Deus não tenha dificuldade nenhuma para fazer qualquer coisa. Pedia um monte para se lançar ao mar. Tá feio, né? Tô só abrindo boca, ai Jesus. Quando você orar, ora com fé que vai receber. Porque se você orar sem fé, o mundo espiritual atende a nossa voz é como se fosse uma arma lançada, uma semente jogada na terra. Então significa que só precisamos de fé. Mas como vai ter fé se a gente não sabe se vai acontecer? Como a gente vai ter fé? A gente tem que crer que o melhor para a gente é a vontade do Senhor. A gente pode ficar 3 horas de joelho orando, mas o certo de nós fazer, o mais eficaz seria a gente, quando terminar de orar, cancelar a oração e falar: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Cancela isso aí no mundo espiritual. Cancela toda a minha oração e seja feita a tua vontade e não a minha. Porque aí a gente está sendo dependente do Senhor, não está exigindo coisa do céu. Mas quando a gente vai orar, a gente tem que crer. O mundo espiritual respeita as palavras e o mundo espiritual move de acordo com o que você disser. Ah, mas Deus te deu a oportunidade disso. Deus deixou. A Bíblia diz que o homem tem o poder de construir, tem o poder de se renovar. E Deus nos vê como uma planta. Deus nos vê como uma árvore. Tem o que tem raiz e não tem folha, tem o que tem folha e não tem raiz, tem o que tem raiz, não tem folha e nem fruto, outros têm raiz, não tem folha, mas está frutificando, mesmo na adversidade. E Jesus é lindo demais. Jesus renova a cada manhã. Senhor, renova a minha vida. Senhor, renova, preciso de um ponto de partida. Senhor, renova-me na tua palavra. Senhor, dai-me o desejo de servir. Me faz amar, Senhor, as tuas promessas, porque na minha vida eu sei que há de cumprir. Vai cumprir na tua vida as promessas do Senhor. Se agarra na promessa do Senhor, que assim se fará. Assim fará o Senhor, cumprirá todas as coisas. Oh Deus, Deus de bondade, Deus de misericórdia.
e ver que hoje eu dormi uns 40 minutos a mais. Hoje eu dormi 2 horas e um pouquinho. Eu durmo só 1h20. É o Senhor que me mantém de pé. Eu sou um milagre. Oh, glória! Aleluia, Jesus. Te amamos, Senhor. Te amamos, Deus. Te amamos. Deus lindo, Deus forte, Deus todo-poderoso. Só o Senhor é Deus. Vamos para a nossa referência. Eu repreendo todo esse cansaço que está aqui me perturbando. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor me fortaleça, que o Senhor me sustente de pé, porque só Ele, tudo é para Ele, tudo é com Ele, e sem Ele nada se fará. Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me estreitam continuamente querem me ferir e são muitos os que atrevidamente me combatem. Eu me vim do temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Deus, ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o mortal? Todo dia torcem as minhas palavras. Os meus pensamentos são todos contra mim, para o mal. Ajuntam-se, escondam-se, espionam-se os meus passos, como aguardado a honra. De me darem cabo da vida, dai-lhes retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira, contastes os meus passos, quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada. Os meus inimigos, bem sei isso, que Deus é por mim, em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja a palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer um homem? Os votos que fiz, eu manterei. Ó Deus, rendeste-eis ações de graça, pois da morte me livrastes a alma. Sim, livrastes da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus e na luz da vida. Se você andar na luz de Deus, na direção que o Senhor te determinou, não desviar os teus pés nem para a direita e nem para a esquerda, nada lhe faltará. Seja uma árvore com folha ou sem folha, nada vai lhe faltar, porque o Senhor te sustenta de pé. Porque o Senhor renovará tuas folhas, porque o Senhor lhe dará a estação de frutificar. O Senhor dá vigor a tuas flores. Será uma árvore frondosa, sim, mas uma árvore com raiz, uma árvore com frutos, uma árvore com sombras. A árvore tem diversas utilidades. E o Senhor reconhece o teu esforço, independente de qual é a estação da sua vida. Não seja uma árvore cheia de folhas, sem fruto algum. A Bíblia diz, lá no Salmo 150, o último salmo da Bíblia: todo ser que respira, louvem ao Senhor. Então, se você acordou e conseguiu encher o pulmão, conseguiu respirar, louvem ao Senhor. Louvem ao Senhor. Tá vergonhoso, tá triste aqui hoje, tá guerra. Louvem ao Senhor porque Ele é bom.
Independente da estação, louvem ao Senhor, mesmo no dia que seu queixo parece que vai cair e a água está tão distante de mim. Mas o Senhor é bom e é o Senhor que nos mantém de pé e eu não vou desistir, porque eu já vejo o meu milagre do tamanho da mão de um homem. E eu não vivo pelo que vejo, nem pelo que sinto. Eu vivo pelo que eu creio. E com folhas ou sem folhas, a minha árvore dará fruto, porque o Senhor já determinou que seremos árvore frutífera. E o Senhor coloca um machado no pé de cada árvore. E aquele que der fruto, ele poda para dar ainda mais fruto. Mas o que não der fruto, ele corta e lança no fogo para ser queimado. Seja uma árvore frondosa, mas que tenha fruto. E se não deu para ser frondosa, tenha fruto e seja abundante. Amém? Glória a Deus. Pai de bondade e de misericórdia, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, que entra em cada lar e dissipa, Senhor Jesus, todas as obras das trevas, rasga, Senhor Jesus, toda a agenda do inimigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, que as crianças, Senhor Jesus, ouvem a Tua voz e clama ao Senhor e dá glória, Senhor Jesus, que eles sintam a Tua presença, que eles ouvem a Tua voz, que eles aprendam, Senhor Jesus, a andar nos Teus retos caminhos. Dai-nos, Senhor Jesus, dai-nos sabedoria, que sejamos pais, Senhor Jesus, sábios, inteligentes, que buscamos a verdade, que buscamos andar na Tua palavra, porque o Senhor é Deus. Pai, creio, Senhor Jesus, que o Senhor renova todas as coisas, que o Senhor, Pai, dá, Senhor Jesus, o vigor necessário para cada um de nós, que seja, Senhor Jesus, como diz a tua palavra, Senhor Jesus, dai-nos mais um tempo para que possamos dar fruto, Senhor Jesus, e que as nossas folhas, Senhor Jesus, seja, Pai, para proteger as nossas flores e não para esconder a nossa vergonha, porque muitos de nós, Senhor Jesus, apresentamos uma árvore frondosa, mas é porque não tem fruto algum, Senhor Jesus, é para esconder a vergonha. Pai, que as nossas folhas caem, Senhor Jesus, e que nossos frutos apareçam. Pai, nos dá raiz, Senhor Jesus, nos dá constância, nos dá os desejos, Senhor Jesus, de frutificar. Pai, em nome do Senhor Jesus, dai-nos um útero frutífero que geramos, Pai, que no reino espiritual, Senhor Jesus, sejamos aquele, Pai, que gera frutos com abundantes sementes, que os nossos frutos, Pai, venha frutificar no futuro e que sejam árvores fortes, que sejam árvores frutificadas. Amém e graças a Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Estamos no 14º dia. O Senhor tem nos mantido de pé. O Senhor é o Deus que sustenta todas as promessas que nos fazem. E aquilo que o Senhor aponta, Ele paga a conta. O Senhor é Deus. Nada poderemos fazer se Ele não determinar. Pai, seja feita a tua vontade, Pai, na minha vida e na vida do irmãozinho que está ouvindo essa oração. Pai, que o irmão no dia de hoje seja forte e corajoso, seja determinado a dar fruto. Tira da sua vida tudo que te impede de frutificar. E espera no Senhor, porque Ele é bom e nada lhe faltará. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um beijo no seu coração. E que o Senhor cuida das tuas raízes. Que o Senhor liberte de folhas desnecessárias. E que você seja uma árvore cheia de fruto. E que agrade os olhos do amado Jesus. Deus lindo e todo-poderoso. Amém? Graças a Deus. Um beijo no seu coração e que o Senhor lhe abençoe. Um dia de luz, né? Um dia de brilho do Espírito Santo,
um dia renovado na graça do Senhor. Amém? E graças a Deus.